Essa turma ela chega a plantar de 6 a 8 hectares por dia, tá? Como a gente tem mais equipes plantando, hoje a gente está plantando uma média de 15 a 20 hectares por dia, estando com as condições, né, ideais para o plantio, tá? Entendi. Você vê que é tudo muito bem planejado, a turma vem para o campo, tem horário de chegada, de saída, de parada, todo mundo no EPI aí, tudo bem como manda a legislação. Exatamente, a gente segue exatamente de acordo com a análise de risco para cada atividade que o pessoal executa no eucalipto, né? Nós temos uma área de segurança do trabalho que faz o planejamento de toda a gestão de saúde e segurança para os trabalhadores e de acordo com a avaliação de cada risco em cada operação, a gente determina quais são os EPIs, quais são os exames médicos, qual é toda a tratativa para deixar esse trabalhador na melhor condição, atendendo a legislação e às vezes, é o que a gente busca fazer até um pouco a mais do que isso. Essas mudas vieram do Tocantins. A gente traz diversos materiais genéticos diferentes para justamente plantar e ter o resultado de quais materiais genéticos são melhor adaptados aqui à região. Mas nessa altura você já tem aí algumas preferências? Sim, a gente já tem alguns clones que se destacam em relação aos demais, mas ainda a gente não tem uma consolidação de toda a nossa base genética. Esse é um trabalho que não para, ele só começa. E a gente já tem aqui alguns bons hectares de área experimental para poder justamente prospectar qual é o melhor clone, quais são os melhores clones adaptados à região aqui de Maceió. O plantio é feito manualmente com a ajuda de um simples equipamento. Isso aqui a gente pega, a gente chama de sucho e a gente utiliza ele para poder fazer a marcação da cova onde a gente vai colocar a muda, né? Então nada mais é do que o próprio tubete que vem a muda, a gente adapta ele um pedaço de madeira e é onde a gente faz a perfuração do solo e deixa a marcação da cova da muda. Entendi. Retira a muda do tubete e insere ela no solo. Né? O solo já está preparado. Exatamente. Depois que a gente coloca a muda, a gente precisa fazer uma compactação dela, que é exatamente essa etapa que ele está fazendo, para que essa muda fique firme e não fique espaços vazios entre a raiz da planta e o solo, né? Isso é essencial para um bom pegamento dessa muda. Após o plantio da muda, começa a etapa de manutenção da floresta. Então a gente vai fazer adubações de plantio, adubações de cobertura, vai fazer tratos culturais do tipo capina química, roço, para deixar essa muda é o nosso bebezinho agora. Então a gente trata ela a pão de ló. Então não deixa ela sofrer com mato competição, com pragas, doenças. Isso a gente faz um manejo mais intensivo até o segundo ano dessa floresta. Após o segundo ano a gente continua monitorando a floresta, especialmente com pragas e doenças, identificando a necessidade de intervenção. O plantio ocorre durante o inverno para aproveitar o período chuvoso. Essas áreas aqui acabam inviabilizando qualquer tipo de irrigação que se faça, né? E é um custo a menos para a nossa operação. Então a gente consegue ser mais competitivo plantando somente no período chuvoso, que vai aí de abril a agosto. Então, uma região que chove bem, quer dizer, a possibilidade de sucesso é muito grande do plantio. Sim, a possibilidade é muito boa, os resultados que a gente já vem plantando aí desde 2013, os resultados já mostram que de fato esse é o melhor período e é o melhor resultado que a gente pode trazer para a companhia e para o resultado da floresta. O programa de melhoramento genético é a etapa-chave de todo o processo. O nosso processo de plantio de eucalipto, ele tende a ser um processo de longo prazo. A gente planta por pelo menos 12 anos numa propriedade, com a intenção de renovar isso sucessivamente, ou seja, a gente volta na mesma área e continua plantando. Então, como você demora muito tempo utilizando aquele material genético, nesse tempo você tem mudanças climáticas, nesse tempo você tem mudanças de manejo, pragas novas que surgem, doenças novas que começam a acometer o seu plantio e você não pode ficar parado no tempo. Então, o programa de melhoramento genético ele visa que a gente tenha sempre um passo à frente na busca por clones melhor adaptados às diversas condições que a gente possa ter.